Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vinda ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da Obra do Senhor, em Araguaína, Tocantins. Estamos hoje para mais uma aula, mais um vídeo do projeto Apoio à Escola Bíblica Dominical, Apoio à EBD. Este projeto que visa apoiar você que é aluno, professor, que atua, que é superintendente, pastor da Escola Bíblica Dominical. E como nós sabemos, aqui nós temos um conteúdo diferenciado do que você encontra na plataforma aqui do YouTube. Nós fazemos a abordagem teológica, que é o conteúdo da revista, e sempre acrescentamos algo a mais. Acrescentamos aí algumas questões, alguns desafios relacionados com a lição, visando sempre trazer para você uma aplicação mais próxima da realidade do conteúdo que a gente está estudando. Se é a sua primeira vez por aqui, eu peço, por favor, se inscreva no nosso canal. Você pode também dar o like, e você pode compartilhar. Compartilhe aí nos seus grupos, grupo da família, grupo da igreja. Nos ajude aí nesse projeto. Projeto que visa apoiar e ajudar os professores, as pessoas que atuam aí na Escola Bíblica Dominical. Hoje temos mais uma aula abençoada, com muito aprendizado, dando continuidade aí ao conteúdo, às lições dessa revista da Escola Bíblica Dominical. Vamos então à aula de hoje. A aula de hoje, como as anteriores, faz uma abordagem ainda sobre o ministério do profeta Elias. Hoje estudaremos a lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O texto bíblico da aula de hoje encontra-se em 2 Reis, no capítulo 2. E o propósito é a gente estudar aí o encerramento do ministério do profeta Elias, como se deu a transição para o ministério do profeta Eliseu. Para nos ajudar a entender o conteúdo da lição de hoje, a aula foi dividida em 3 tópicos. Primeiro, a despedida de Elias. Segundo, o pedido ousado de Eliseu. E terceiro, Eliseu toma a capa de Elias. É importante que esses tópicos sejam bem observados antes, bem analisados, para que você possa fazer aí uma melhor distribuição do seu tempo na hora de ministrar. Às vezes nós erramos, dedicamos às vezes tempo demais para um tópico e passamos o outro corrido. Nesse caso aqui, os 3 tópicos são de extrema importância para a lição, mas principalmente o primeiro e o segundo. E como de costume, nós iremos começar a nossa aula pela introdução. O ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor, e o escolhido foi Eliseu, que era muito próximo e leal a Elias. Antes de ser levado aos céus pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber de sua parte. E Eliseu, mais que depressa, pediu porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E assim foi. O fim do ministério de Elias e o ministério do de Eliseu são os assuntos desta lição. Aqui na introdução, o autor já nos dá, de forma bem resumida, o conteúdo e o estudo de hoje. Já algumas lições nós estamos aí estudando todo o ministério de Elias perante o reinado de Acabe, perante também a vida de Jezabel, perante o reinado de Acasias, e agora chegamos aqui na parte final do ministério de Elias. E a aula de hoje vai ser sobre isso, Quem foi o profeta Elias, quem foi o profeta Eliseu e como que se deu o processo de transferência, Como que se deu a mudança do ministério profético, como foi o ministério profético de Elias e como foi também o ministério profético de Eliseu, A ideia aqui é a gente buscar os valores, buscar as atitudes corretas e tirar lições para a nossa vida que pode ser aplicado aí tanto na nossa vida cotidiana de cristão, como também no cotidiano da igreja. Aqui na introdução também nós costumamos inserir algumas questões, algumas perguntas que serão respondidas no decorrer da aula, E a ideia é a gente levantar esses questionamentos
para fazer uma melhor aplicação do conteúdo à nossa realidade cristã. Como saber se é a hora certa de parar na obra? É errado desejar crescer ministerialmente? Como preparar bons sucessores espirituais? Ainda existe sucessão profética? Bom, estas e outras questões serão respondidas nesta lição. Então continua conosco que a aula hoje está uma bênção. E nós, após meditar nessa introdução, já fazer essa pequena análise aí sobre o ministério de Elias, já iremos partir para o primeiro tópico. A ideia aqui desse primeiro tópico é a gente fazer um breve resumo de como que foi todo o valor, toda a importância do ministério de Elias, tanto para o seu sucessor, o profeta Eliseu, como também para toda a nação de Israel, inclusive para ele. O ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá, foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis, foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades. No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Aqui nesse subtópico, o autor destaca algumas qualidades. Ele dá aqui alguns destaques do que foi feito, do que foi realizado no ministério do profeta Elias. Realmente foi um ministério promissor. O profeta Elias foi um profeta de grande importância, meus irmãos. Ali no Antigo Testamento, principalmente ali no Reinado do Norte, Como nós sabemos, a atuação do profeta Elias se deu no Reinado do Norte, a parte de cima do mapa, principalmente no reinado de Acabe e no reinado do seu filho Acasias. Mas, dentre tantos feitos, tantas obras maravilhosas que Deus operou, chegou a hora de parar. E esse pensamento, refletir sobre esse momento na vida do profeta Elias, nos leva a meditar realmente no que a palavra de Deus nos diz, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. E se uma coisa precisa ser substituída por outra, aquela que vai ser substituída, ela vai parar, ela tem o seu tempo de terminar. E quando a gente olha, meus irmãos, para a questão da obra de Deus, isso se torna mais ainda uma realidade, Deus está no controle de tudo, Ele determinou leis e princípios, Ele não quebra os seus princípios, Ele não quebra as suas leis para agradar ninguém, e tudo tem um começo e tudo tem um fim. Uma questão que precisamos entender, principalmente ao analisar esse primeiro subtópico aqui, é que ninguém é eterno, meus irmãos. Por mais que o ministério, o chamado de Deus na nossa vida, seja com sinais, operação de maravilhas e milagres, uma hora vai parar. E nós temos que ter consciência disso. Um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no monte ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é medida pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza da sua alma. Meus irmãos, aqui nesse subtópico, o autor destaca que o valor do profeta, o valor do crente, o valor de alguém que é usado por Deus está dentro, está na sua alma. E ele mostra isso aqui, ele mostra o valor do profeta Elias, que foi um dos profetas que apareceu no Monte da Transfiguração, naquele episódio envolvendo Jesus, e também Moisés. Elias estava ali. Então a gente fica observando, quando você olha a parte histórica dos profetas, Elias não proferiu nenhuma profecia de longo prazo, como vários outros têm, inclusive Isaías. Outra questão também é que provavelmente Elias não escreveu nenhum livro. Ele não é considerado um profeta escritor. Se ele escreveu, não há registro de algo que ele possa ter escrito. Mas isso, meus irmãos, não tira o valor e a importância do chamado de Deus, do ministério de Deus na vida do profeta Elias. E daqui nós podemos tirar uma lição muito importante, que mesmo sem os requisitos de outros profetas, mas o profeta Elias foi fiel ao seu chamado, fiel à missão que Deus queria. Meus irmãos,
Essa é uma área muito importante que nós precisamos entender, porque às vezes nós topamos na obra de Deus pessoas frustradas, porque querem pregar que nem fulano de tal, querem orar que nem ciclano, querem às vezes até imitar o jeito que alguém fala ou que alguém prega. E nem sempre é assim, meus irmãos, né? Nós temos que ter consciência da maneira que Deus quer nos usar. Uma outra lição que nós podemos tirar também é respeitar a diversidade espiritual que há no reino de Deus, que há na obra de Deus. Muitas vezes nós queremos que todos os pastores sejam iguais, que aquele pastor que está chegando seja 100% igual ao anterior. Não vai dar, meus irmãos, não é. Isso a gente vê isso justamente pela forma que Deus usa e pelo perfil que cada um tem. O profeta Elias entendeu e foi fiel à maneira que Deus queria lhe usar. Gilgal, um lugar de boas recordações. Elias estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal, foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão realizado por Josué. Os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético. Aqui, meus irmãos, o comentarista faz um destaque a este lugar, chamado Gilgal. Você pode dar uma olhada aí no mapa, na arte que eu preparei, para que você possa entender mais ou menos onde que se localizava essa região. O autor destaca também, meus irmãos, que esse local foi importante para outros eventos do passado, inclusive quando Josué passou, não é, com a nação de Israel para poder tomar posse do território da Terra Prometida. O autor destaca aí que foi nesse local aí que os israelitas foram circuncidados, né? Aqueles que não haviam sido circuncidados anteriormente, os que nasceram aí na caminhada do deserto. Destaca também que é onde foi realizada a primeira Páscoa na Terra Prometida. Olha só, foi aí também nessa região de Gilgal, né, onde foi realizada a primeira Páscoa do povo de Deus. E ele conclui dizendo que foi aí que o profeta Elias recebeu a informação que Deus haveria ali cessado o seu ministério e que era hora dele transferir, não é, ter um sucessor, escolher um sucessor. No caso aí o escolhido foi o profeta Eliseu, que era o discípulo de Elias. Meus irmãos, meditando aqui nesse tópico sobre o encerramento, a finalização do ministério do profeta Elias, nós podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a dificuldade que muita gente tem de aceitar o fim. O fim de alguma coisa, até mesmo o fim do seu trabalho, o fim do seu pastoreio. Nós sabemos que a obra de Deus é feita por pessoas, Deus levanta pessoas para poder fazer a obra, só que pessoas adoecem, pessoas envelhecem, mas muita gente tem dificuldade de entender que chegou o final do seu tempo, não é? Do seu trabalho, encerrou ali um ciclo, até mesmo do seu pastoreio. E quando falamos a respeito de terminar o pastoreio de alguém, nós podemos destacar a questão do local. Tem gente que tem resistência em aceitar uma transferência porque ele não quer sair daquela cidade, ele não consegue entender que o trabalho dele ali já terminou. Mas podemos destacar também a questão do tempo, não é? Na velhice, talvez é o momento de você tirar mais um tempo agora para a sua família. Você já tem filhos, já tem netos, já tem talvez até bisneto. E tem pessoas, meus irmãos, que já estão velhinhas, mas estão agarradas na obra, no pastoreio, às vezes dificultando até passar o cajado para uma pessoa mais nova e assim desenvolver a obra de Deus com mais dinâmica, né, com mais ousadia, da forma que realmente o tempo presente está precisando. Existem pessoas que têm dificuldade até mesmo de entregar ou abrir mão de um cargo na igreja. Todo ano é só ele que quer, não é? Ele é o eterno líder de jovens, é o eterno superintendente da escola bíblica e às vezes esquece, né? Esse medo de aceitar que chegou o fim de um ciclo faz ele esquecer de observar que Deus pode estar levantando outras pessoas que podem também contribuir, às vezes até melhor, com a obra de Deus. É um desafio,
mas precisamos estar atento, visando sempre o bom da obra de Deus. E seguindo este mesmo raciocínio sobre o término do ministério do profeta Elias, vamos responder à primeira questão relacionada com o tema de hoje. Como saber se é a hora certa de parar na obra? Meus irmãos, essa é uma pergunta que não é tão fácil assim da gente responder. Porque todos nós temos um chamado e aqueles crentes que são compromissados, eles querem permanecer fiel a esse chamado. Mas vai chegar uma hora de parar, né? Nós somos seres humanos. E aí, qual é a hora certa de parar? Como saber se é a hora certa de entregar aquele cargo, de entregar aquela igreja, não é? De dar mais um tempo? Como saber se realmente é a hora certa? Eu tenho aqui algumas dicas para você. Primeiramente, busque direcionamento de Deus. Deus, meus irmãos, é o responsável pela obra, tá? E se encerrou um projeto nosso, se encerrou um ciclo, o primeiro a dar sinal vai ser Deus. Ore, se consagre, jejum, busque direcionamento de Deus, porque é Deus, através do seu Espírito, que conduz toda a sua obra. Se a gente der lugar, ele vai sim direcionar. A segunda dica para você saber, observe os frutos. O seu trabalho ainda está produzindo fruto? Fruto espiritual e também fruto material? Nós temos pessoas, por exemplo, que estão liderando um determinado departamento. Ele pegou o departamento, tinha 50 pessoas, hoje não tem 10 e ele ainda acha que é ele que tem que continuar liderando aquele departamento. Será que não já encerrou o seu ciclo aí? Então dê uma observada no fruto, tá? Nos frutos espirituais, se realmente estão produzindo na sua igreja, e também nos frutos materiais, né? Veja como é que está o trabalho que você tem feito, por exemplo, nessa igreja, e veja se tem melhorado ou se tem piorado. Se tem piorado, pode ser um sinal que é uma hora que encerrou aí o seu ciclo. Bom, e a terceira dica é entender que Deus prioriza a sua obra e não pessoas. Ou seja, o maior compromisso de Deus, meus irmãos, é com a igreja, é com o coletivo, é com a obra. Então, se Deus viu que o meu ciclo já terminou, Deus já vai preparar uma outra pessoa. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender que quem toma de conta da obra do reino de Deus é Deus. Ninguém é eterno. Não quer dizer que o departamento que eu estou liderando ou dirigindo está indo bem, que eu vou ser o eterno líder daquele departamento. Não. Deus prepara outros para que, num outro tempo, possam também produzir os frutos do Espírito. Como dica pedagógica, eu recomendo você fazer uma lista dos feitos do profeta Elias. Faça uma lista, passe para os alunos, passa para aqueles que estão lhe ouvindo, que vai ajudar eles a entender mais ainda como que foi o ministério tão abençoado deste profeta. Conclua esse tópico dizendo que todo início tem um fim. E terminar uma carreira, encerrar um chamado, encerrar um ministério, tendo mais conquistas do que derrotas, deve ser o alvo de todo cristão que foi levantado e chamado de Deus para a sua vida ministerial. Bom, irmãos, chegamos agora no segundo tópico. E nele nós iremos estudar como que se deu aí o processo de transferência do profeta Elias para o profeta Eliseu. A fidelidade de Eliseu. Antes de Deus levar Elias, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu: não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Bom, irmãos, no período ali do encerramento do ministério profético, do profeta Elias, ocorreram algumas questões interessantes. Deus determinou que o profeta Elias fosse a alguns locais, E o profeta Elias já conversou ali com o seu assistente, que seria ali o seu sucessor, conversou ali com o seu discípulo e disse: olha, fica aí que eu vou a Betel. De Betel, depois ele disse: olha, fica aí que eu vou a Jericó. E de Jericó ele ainda disse: olha, agora fica aí que eu vou ali no Jordão.
Todos esses locais foram ordenados por Deus. Só que Eliseu não quis ficar, né? Eliseu sempre acompanhou o profeta Elias. E o interessante é que, pelo que parece, houve um tipo ali de profecia, um tipo de revelação espiritual, porque onde Elias chegava com Eliseu, os filhos dos profetas, desde Gilgal, já avisavam Eliseu: ei, tu tá sabendo, né? Tu tá sabendo que Deus vai tomar o profeta aí, né? Tu tá sabendo que Deus vai levar o profeta. Mas o certo é que o profeta Eliseu, né, antes de ser profeta, sendo ele assistente do profeta Elias, ele já entendeu qual é o seu chamado. Oh, meus irmãos, pense numa lição importante. A pessoa entender que naquele período ele está para servir, né? Tem muita gente hoje na obra de Deus, no reino de Deus, só querendo ser servido, mas não quer passar pelo processo de aprendizado, não quer passar pelo processo de servir, já quer ir direto para ser servido. E o assistente aqui, o discípulo, que depois se tornou profeta, o profeta Eliseu, ele entendeu que o seu papel naquele momento, que o seu chamado naquele momento era servir o profeta Elias. E por isso não abriu mão, não é? Onde o profeta Elias foi, ele foi junto. A porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. O que realmente Eliseu estava pedindo? Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, ou seja, para ficar no lugar dele como profeta. Ele também pediu para ter o espírito ou a atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração. O profeta Elias percebeu que Eliseu, seu servo, sabia do que ele sabia, não é? Ou seja, Eliseu sabia que o profeta Elias seria tomado por Deus, seria arrebatado por Deus. E como os dois já estavam naquela sintonia espiritual, o profeta Elias virou para Eliseu, o seu servo, e disse: olha, você sabe, né, que eu vou ser tomado, que eu vou ser arrebatado. Então deixa eu te falar um negócio aqui. Pede alguma coisa aí para mim. Pede o que você quer. E a Bíblia Sagrada registra que Eliseu pediu a porção dobrada, né, do Espírito. Essa expressão ela já foi por muitas vezes mal interpretada em pregações, em estudos e até mesmo em seminários, né? Porque muitos querem dizer que o que Eliseu queria era o poder espiritual de Elias dobrado, né? Tem uns aí que chega até a contar os milagres que Elias fez e os milagres que o profeta Eliseu fez. Mas, na verdade, meus irmãos, essa expressão porção dobrada, ela se referia a um tipo de prêmio, a um tipo de brinde, a um tipo de herança que era dada para o primogênito, como está escrito em Deuteronômio, não é? Então, o primogênito de uma casa, de uma família, era que recebia essa porção dobrada. Por quê? Porque o primogênito, quando o chefe da casa, o pai da casa morresse, ele seria o responsável, era ele que iria continuar a administração. E é isso que Eliseu queria dizer, né? Quando ele usou a expressão, eu quero porção dobrada do teu espírito, o que ele quis dizer é, eu quero continuar sendo profeta aqui em Israel quando você for arrebatado. Eu quero ser o seu sucessor, eu quero dar continuidade ao seu ministério profético. E o autor destaca aqui também que tinha duas qualidades que ele também queria continuar, que era a coragem e o zelo, né? Aquela determinação de realmente zelar por uma adoração sincera a Deus. Afinal de contas, meus irmãos, o pecado da idolatria insistiu ainda por muitos anos no meio de Israel. O certo é que o sucessor de Elias pediu para continuar, e isso Deus ouviu. Não é? O profeta Elias passou uma regra ali para ele, falou: olha, se você vê eu sendo arrebatado, eu sendo levado, então você vai continuar sendo profeta. E isso realmente aconteceu. Elias, a inspiração de Eliseu.
Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Meus irmãos, aqui nesse subtópico, o autor destaca que o pedido de Elias não foi difícil para ser obedecido ou seguido por Eliseu. Afinal de contas, Eliseu tinha Elias como sua fonte de inspiração, né? E nós sabemos que a vida é assim. E esse ponto aqui nos leva a esse tipo de pensamento, a esse tipo de reflexão. Quem está sendo a nossa fonte de inspiração nos quesitos humanos, né? Na questão humana, na parte humana da obra de Deus, né? Eliseu tinha o profeta Elias como ali o seu modelo, como alguém que ele poderia realmente ser discípulo, como alguém que ele realmente poderia seguir. Aí, o autor destaca aqui que o melhor aprendizado, né, vale a pena mesmo ser um discípulo quando você tem alguém em quem você pode se espelhar e essa pessoa realmente é crente e teme a Deus de verdade. Oh, meus irmãos, uma pessoa errada gera discípulos errados, mas uma pessoa crente, uma pessoa temente a Deus, principalmente um líder que é dedicado à obra, que realmente teme a Deus, ele vai gerar bons discípulos. E aqui entra mais uma reflexão para a nossa vida cristã. Como você está influenciando com a sua vida, com o seu chamado e com o seu ministério? Para que você está influenciando? Qual é a influência que você está passando para os seus liderados? Né? O profeta Elias, ele conseguiu ter uma vida espiritual e ministerial tão boa, tão crente na presença de Deus, que Eliseu se sentiu estimulado a seguir também a vida de profeta, a seguir o ministério de profeta. O que Deus espera, meus irmãos, de cada um de nós, é que as nossas influências no reino de Deus seja igual à influência do profeta Elias na vida do profeta Eliseu. Que possamos influenciar para o bem da obra, para o bem do reino de Deus. Meus irmãos, baseado aqui nesse tópico que mostrou o interesse de Eliseu em ser profeta, assim como foi o profeta Elias, nós podemos destacar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é o desinteresse de muita gente pelas coisas espirituais. A obra de Deus, como já falei aqui, ela é feita por pessoas. E nós temos uma dupla missão aqui na Terra. Nós temos a nossa vida espiritual, ser crente, servir a Deus, fazer a obra, e temos também a nossa vida material, que é trabalhar, ser pai de família, ser mãe de família. O problema que temos visto, principalmente nos últimos tempos, é que muita gente não está nem aí para a igreja, não está nem aí para a obra de Deus, largou de vez mesmo. Não tem interesse pelas coisas espirituais, envolvendo principalmente a juventude, né? A classe mais jovem dos nossos dias. Não há interesse na vida de muitos em se tornar um pregador, em se tornar um cantor. Na vida de muita gente hoje não faz parte do seu dia a dia congregar, ir na igreja, muito menos liderar um departamento na igreja. Esse tipo de desafio, meus irmãos, tem trazido alguns transtornos para a obra de Deus. Líderes, pastores, até mesmo com dificuldade de montar os cargos, as lideranças na igreja, porque o povo não tem mais interesse pelas coisas de Deus. Está preocupado com o seu trabalho, está preocupado em se formar, com a sua faculdade, com o seu mestrado, com a sua pós-graduação, estão preocupados em ganhar dinheiro, em enriquecer, menos em fazer a obra de Deus, principalmente exercendo alguma função de liderança na igreja. É um desafio para a igreja dos nossos dias, é um desafio para esta geração que esqueceu de priorizar Deus. Esqueceu do texto bíblico que diz que temos que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas.
Não é errado o crente estudar, não é errado o crente trabalhar, crescer profissionalmente, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou apontando aqui como desafio para os nossos dias é o desinteresse, é as pessoas focar mais na sua vida material do que na sua vida espiritual. Baseado ainda, meus irmãos, nesse tópico, nesse interesse de Eliseu ser profeta como Elias, iremos responder mais uma pergunta relacionada ao tema de hoje. É errado desejar crescer ministerialmente? É não, meus irmãos. Mas às vezes essa dúvida vem devido a uma das características principais que o crente tem que ter, que é a humildade. Então muitos, em nome da humildade, abrem mão de estudar, fazer um curso de teologia ou até mesmo de desejar ser um obreiro ou crescer ministerialmente. Só que isso não é errado e eu vou apresentar aqui algumas razões do porquê. Bom, primeiro porque é uma recomendação bíblica, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer no conhecimento faz parte desse crescimento ministerial. As igrejas pentecostais, por exemplo, têm o costume de consagrar obreiros, presbítero, evangelista, pastor, e você precisa, de certa forma, ter alguma capacidade teológica e espiritual. Isso vem, de certa forma, como um crescimento na sua vida. O segundo porquê é que há um tempo determinado para tudo debaixo da terra. Será que você foi chamado só para ser crente de banco? Será que você não está sendo preparado, até mesmo pelo Espírito Santo, para que quando os mais idosos se aposentarem, entregar o seu cajado, você possa substituir? Não é? A Bíblia diz que há tempo para tudo. E nós temos sim que desejar estar pronto quando chegar o nosso tempo, porque o nosso tempo vai chegar. Não é? E aí vai determinar se nós estaremos prontos ou não. Uma outra questão que nós podemos destacar aqui é a parábola dos talentos. Nós precisamos granjear o nosso talento. E uma das formas do granjear é você procurar desenvolver o seu trabalho na igreja, como diácono, como presbítero, como evangelista. Então, você desejar desenvolver o seu ministério, desenvolver o seu talento, não é errado, não é pecado. Agora, um detalhe que eu posso destacar aqui que é errado é o crescimento espiritual baseado na ganância, no interesse próprio. Esse aí não é de Deus, não é recomendável e a ganância é sim um pecado. Mas se o seu interesse for crescer ministerialmente, visando também o crescimento do reino de Deus, vai com fé, vai com Deus, que o Espírito Santo vai honrar. Como dica pedagógica, eu recomendo você fazer uma abordagem sobre as pessoas da Bíblia que sucederam outras pessoas. Faça aí uma lista, de preferência aí de sucessores, de exemplos aí na Bíblia, que vai ajudar muito os irmãos a entenderem essa visão, esse desejo do profeta Eliseu querer ser o substituto do profeta Elias. Conclua esse tópico dizendo que Deus está pronto para honrar, para atender os nossos pedidos, desde que sejam feitos na nossa intimidade e fidelidade com Ele. Irmãos, chegamos agora no terceiro tópico e nele nós iremos aprender como que se deu o arrebatamento do profeta Elias, um episódio envolvendo até mesmo uma questão da capa que ele usava. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o envolveu num redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. O profeta Elias estava caminhando com Eliseu, caminhando e conversando, e de repente os dois foram afastados por carros de fogo. A expressão carros aí, na verdade, para ficar mais adequado à nossa linguagem, principalmente aqui do Tocantins, foram carroças de fogo. Porque os carros daquela época eram puxados por cavalos. Uma questão aqui que merece destaque, meus irmãos, é o detalhe que o profeta Elias não foi levado ao céu nessa carruagem de fogo, Pelo menos o que a Bíblia diz aqui é que ele foi levado ao céu num redemoinho.
Aí, até mesmo em pregações, até mesmo em vídeos e imagens, muitas vezes a gente vê aquelas imagens de Elias subindo na carruagem de fogo, mas biblicamente não foi isso que aconteceu. E é bom a gente abordar isso aqui para que esse tipo de invenção, esse tipo de crendice vão saindo, né, do nosso meio. Coisas que a Bíblia não diz, alguns tentam colocar dizendo que foi daquela forma. Uma outra questão que merece destaque aqui nesse subtópico é a citação do autor sobre amizade sincera e comunhão. O quanto que isso traz bons resultados, bons benefícios para a obra de Deus. E é verdade, meus irmãos. Com briga, com trairagem, com contenda, com desunião, a obra de Deus não cresce. E a gente sabe, meus irmãos, que para uma igreja crescer, para ela ser abençoada, o clima que tem que predominar é o da comunhão, é o da união, é o do respeito mútuo. E isso muitas vezes está faltando no nosso meio. A gente olha para o ministério do profeta Elias, olha para o ministério do profeta Eliseu, vê que foi uma atitude tão maravilhosa, foi um milagre, foi esplêndido o que Deus fez. Mas Deus fez aquilo ali principalmente pela comunhão, pela união que eles tinham. A capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevada ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para seu servo Eliseu. Ela legitimou o ministério dele publicamente ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda. Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Na caminhada do profeta Elias com o profeta Eliseu, eles passaram no rio Jordão. O profeta Elias tocou com a sua capa nas águas, estendeu a sua capa e ali as águas se abriram e eles atravessaram aquele rio. E agora, depois do episódio do arrebatamento, no momento desse episódio, a capa de Elias cai, né? E fica ali como uma espécie de presente, de herança para agora o profeta Eliseu. E no momento do retorno daquele episódio, daquela caminhada, o profeta Eliseu se depara com o mesmo rio, com o rio Jordão. E do outro lado estavam os filhos dos profetas, que estavam atentos ao que iria acontecer. O profeta Eliseu toca na água com a capa do profeta Elias, que agora a capa é dele, e as águas se abriram, não é? E o profeta passou. Isso o autor destaca aqui, dizendo que serviu para confirmar, né, visivelmente aos filhos dos profetas que estavam ali do outro lado do rio, que Deus havia selado aquela transferência, né? Podemos dizer assim, transferência profética. Deus havia ali selado, não é, aquele novo chamado, aquele novo ministério, aquele novo profeta que estava surgindo, agora o profeta Eliseu. Dando uma olhada, meus irmãos, no ministério do profeta Elias, a gente consegue encontrar no mínimo duas marcas. Primeiro, ele era conhecido como profeta de fogo, porque o fogo fez parte de vários episódios no seu ministério. E agora aqui no final, a gente vê a marca da capa, né? A capa do profeta Elias, que foi usado quando ele passou para um lado e foi usada agora por Eliseu quando ele voltou. E isso nos leva a uma reflexão. Qual tem sido a marca do nosso chamado? Qual tem sido a marca do nosso ministério? Meus irmãos, Deus tem levantado muitos homens e mulheres, mas infelizmente, não é? Muitos têm marcado o seu chamado, têm marcado o seu ministério com marcas ruins. O que Deus quer é que os sinais, as marcas do nosso chamado, do nosso ministério, sejam marcas boas, marcas espirituais. Qual está sendo a marca do nosso chamado, do nosso ministério, da liderança do departamento que nós estamos concedendo, da igreja que nós estamos dirigindo? Quando você entregar esse departamento, qual vai ser a marca? Quando você entregar essa igreja aí que você for transferido, qual vai ser a marca que você vai deixar? O que as pessoas vão comentar de você? O que as pessoas vão lembrar de você, do seu pastoreio, do seu chamado e do seu ministério? Quando você ficar velho, quando você envelhecer, quando você estiver na sua casa tranquilo,
O que você vai contar de marca, de sinal para seus filhos e para seus netos? Fica aí essa reflexão baseada nesse episódio do profeta Elias e do profeta Eliseu. Meus irmãos, baseado nesse processo de sucessão profética aí do profeta Elias pelo profeta Eliseu, nós podemos destacar mais um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a dificuldade que as igrejas têm na formação ministerial. Meus irmãos, como já foi falado, a obra de Deus é feita por pessoas e as igrejas têm os seus sistemas de obreiros, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo. O problema se dá é que a maioria das igrejas, principalmente pentecostais, não se preocupam muito com a qualificação dos obreiros e isso tem trazido prejuízo. A igreja, ela sabe que ela vai precisar de diácono, de presbítero, vai precisar de pastor, porque as cidades crescem, o estado cresce, porém erra muito no processo de formação. E aí o erro chega lá na ponta, lá na hora que vai precisar desse irmão, dessa irmã, para liderar uma determinada função na igreja, departamento, ou até mesmo ser um pastor, e aí vem o problema. A maioria das igrejas, meus irmãos, não tem um curso de treinamento, não tem um curso de formação de diácono, de presbítero, de evangelista e muito menos de pastor. A maioria delas utiliza aí uma espécie de discipulado indireto, ou seja, os obreiros vão aprendendo na tora aí com os pastores que lhe pastoreiam. Mas os resultados não têm sido muito bons não, meus irmãos. Até porque tem muitos pastores, parece que eles têm uma espécie de ciúme, eu não sei o que é que acontece, que eles parecem que têm medo de discipular os seus obreiros, principalmente na sua prática pastoral. Não dão oportunidade para os seus obreiros aprender, para os seus obreiros praticar, não dá oportunidade para fazer um batismo, não dá uma oportunidade para dirigir um culto de ceia, e daí esse obreiro fica ali no canto. No dia que o campo, o ministério precisa de alguém para dirigir uma igreja, uma congregação, pega-se aquele obreiro que tem ali e indica para dirigir a igreja. É um desafio para as igrejas dos nossos dias, porque isso tem trazido prejuízo, meus irmãos. Obreiro mal formado, ou até mesmo nem formado, nem na área bíblica, nem na área teológica, muito menos na área administrativa, que é uma área também que muitos obreiros erram. Fica aí esse desafio para a gente meditar, pensar e procurar melhorar. E dando continuidade à meditação aí nesse desafio, vamos responder a terceira questão da lição de hoje. Como preparar bons sucessores espirituais? Bom, irmãos, já estamos aprendendo nessa lição que ninguém é eterno, né? Uma hora o nosso trabalho vai parar. Mas e aí? Como preparar, como discipular alguém para ser líder na igreja, né? Para assumir liderança, para poder assumir um departamento, até mesmo para ser um obreiro, para ser um pastor. Eu tenho aqui algumas dicas. A primeira dica é você descobrir a aptidão dos seus liderados. Veja na sua igreja quem tem aptidão para liderar criança, para liderar jovens, quem tem aptidão para a área do ensino, para a área da pregação, quem tem aptidão para ser diácono, ser presbítero, ser um pastor futuramente. O primeiro passo é esse, é você orar e também observar na sua igreja quem tem aptidão para tal chamado. A segunda dica é você criar ou promover uma maneira de ensinar didaticamente essas pessoas que serão líderes na igreja. Isso pode ser através de escolas preparadas para isso ou até mesmo através de um curso ou vários cursos, né? Dependendo da necessidade e dependendo da demanda. A terceira dica é você dar oportunidade para que esses irmãos que estão em processo de aprendizado, de ensinamento, possam praticar. Meus irmãos, a gente só aprende fazendo. Não adianta você querer ter um bom presbítero, um bom evangelista, um bom diácono, se você não dá oportunidade para esse obreiro na sua igreja praticar, né? Não adianta você querer um bom ensinador na igreja se você não dá oportunidade para ele ensinar. Não adianta você querer, né, ter um bom pregador na igreja se você não dá oportunidade para homens e mulheres poder pregar, exercer o ministério da pregação.
E por último, a quarta dica é você ensinar pelo exemplo, sabe? Tudo isso aqui vai cair por terra, vai ficar para trás se você for um péssimo líder, se você for um péssimo pastor, se você for uma péssima pessoa na igreja, tá? O exemplo, meus irmãos, fala muito mais alto do que qualquer ensinamento. Não estou falando aqui de perfeição, porque perfeito, só Deus é perfeito. Nós temos dificuldades, sim, mas o que se espera na formação de líderes é que as suas qualidades sejam muito mais do que os seus defeitos. Se os seus defeitos serem mais do que suas qualidades, você não vai conseguir formar ou que seja preparar bons sucessores. Conclua esse tópico dizendo que os dons espirituais e o fruto do Espírito são as verdadeiras marcas do ministério cristão. O profeta Elias teve a sua marca do seu ministério e nós, como crentes, também temos a nossa marca, principalmente pelo Espírito Santo. Olha só, irmãos, chegamos na conclusão da nossa aula hoje e agora nós iremos fechar aqui todo o raciocínio baseado nessa lição tão abençoada que tratou aí da sucessão, do profeta Elias pelo profeta Eliseu. O que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. Precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Bom, irmãos, de todas as lições desse trimestre, essa conclusão foi que eu achei melhor. Foi a melhor conclusão de uma lição da escola bíblica. Aqui o autor conseguiu fechar realmente com chave de ouro o raciocínio cristão diante desse conteúdo que nós estudamos hoje, baseado no Antigo Testamento. Vamos analisar aqui passo a passo. Primeiro, ele destaca que as virtudes e o comportamento é a verdadeira identificação de um profeta de Deus, de um crente, de um ministro, de um pastor, de um pregador. Em um período tão complicado que nós estamos vendo pessoas aí querendo aparecer, principalmente pela roupa, pela vestimenta, Cada um com um paletó mais caro do que o outro, cada um com uma gravata mais cara do que a outra. O autor aqui vem nos dar esse alerta, que o que deve aparecer, o que deve nos mostrar como homens de Deus, é a nossa sinceridade perante Deus, é a nossa intimidade com Deus, ou seja, a nossa virtude interior. A outra abordagem que o autor faz aqui é que nós podemos sim nos espelhar em homens e mulheres de Deus, só que nós temos que procurar nos espelhar em pessoas crentes de verdade, genuínas de verdade. Meus irmãos, isso é muito importante para a nossa vida cristã, porque tem pessoas que conseguem se espelhar tanto na atitude errada de alguém, não é? Porque o pastor tal fez isso, porque o reverendo fez isso, agora eu vou fazer, mesmo sabendo que está errado. Não, não é isso. O autor aqui está dizendo que nós temos que nos espelhar em crentes genuínos, em verdadeiros imitadores de Deus, verdadeiros imitadores de Cristo. Não é errado a gente se espelhar em alguém. Como ser humano, isso é até aconselhável. Mas se espelhe em alguém que é crente de verdade, tá? Se espelhe em alguém que tem boas qualidades, que tem boas características, que tem realmente virtude de homem e de mulher de Deus. O autor destaca aqui também, meus irmãos, sobre a importância de sermos exemplo para os outros. Irmãos, querendo ou não, nós que estamos na liderança da igreja, nós que estamos na obra de Deus, tem pessoas olhando para nós. De certa forma, tem pessoas se espelhando em nós. E por mais que nós não somos 100% perfeitos, temos que ter esse cuidado, principalmente através das nossas ações. É bem verdade que a santidade nós só alcançaremos quando chegarmos no céu. Mas nesse processo de santificação, o autor aqui nos leva a refletir, e eu concordo com ele, que nós temos que ter o cuidado com o nosso testemunho. Porque, de certa forma, nós estamos discipulando alguém, nós estamos influenciando alguém.
E aí vem a importância da gente se preocupar com isso. O profeta Elias foi profeta de Deus e influenciou tanto que o profeta Eliseu quis dar continuidade ao seu chamado, ao seu ministério. E é isso que Deus espera de nós, que a geração que está vindo aí possa olhar para nós e dizer assim: eu quero ser um professor de escola bíblica dominical, eu quero ser um obreiro, eu quero ser um líder, eu quero ser um pastor. Por quê? Porque ele está vendo isso bom na igreja. E eu quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo que as coisas mudaram, os tempos mudaram, né? Existiu a antiga aliança, existe agora a nova aliança, né? Muita gente se pergunta se ainda existe sucessão profética, se é possível alguém passar um dom profético de uma pessoa para outra. Hoje, baseado pelo Espírito Santo, não há esse poder, essa autoridade para ninguém passar do dom que ele tem para outra pessoa. Porque quem concede é o Espírito Santo. Então não quer dizer que o filho de um pregador vai ser pregador, que o filho de um pastor vai ser um pastorzinho, vai ser um pastor no futuro. Não, pode até ser, não é? E o esperado é que seja. Mas quem distribui os dons espirituais que estão envolvidos e ligados ao nosso chamado, meus irmãos, é o Espírito Santo. E ele faz isso visando o melhor para a sua igreja. O Espírito Santo faz isso visando o melhor para o reino de Deus. Então, eu sou professor de escola bíblica dominical, mas se o Espírito Santo achar que o meu filho pode ser atuado numa outra área, ele vai ser usado naquela outra área. Se o Espírito Santo achar que meu amigo, que a minha filha, que a minha esposa vão atuar numa outra área, irmãos, quem manda na igreja é o Espírito Santo. Então essa ideia aí de sucessão profética, de um passando para o outro, não cola muito aqui na Nova Aliança, não. Porque quem determina o chamado e os dons e os sinais espirituais é o Espírito Santo. E ele faz isso porque quando ele quer, para o que ele quer e quem ele quer. O Espírito Santo sempre vai visar o crescimento e o aperfeiçoamento da obra de Deus. Bom, meus irmãos, chegamos ao final da nossa aula e eu quero aqui agradecer a sua companhia, você ter vindo estudar mais uma vez conosco, você ter vindo aqui no nosso canal, meditar, pegar algumas dicas, informações referentes a essa lição. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Se é a sua primeira vez, eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, por favor, você pode dar o like. Quero pedir a todos que compartilhem, você pode compartilhar essa aula nos seus grupos aí da sua igreja para ajudar os demais irmãos. Quero informar também que nós estamos aí nas redes sociais, estamos no Facebook, onde nós fazemos ali algumas postagens semanal, algumas perguntas, algumas questões, viu? Estamos também no Instagram, onde produzimos também alguns materiais ali, colocamos alguns pequenos vídeos para ir chamando a atenção relacionada ao assunto da lição. E tem também aí o nosso contato de WhatsApp, caso você queira mandar alguma sugestão, até mesmo nos convidar para ir aí na sua igreja. O certo é que eu fico muito feliz pela sua presença, pela sua audiência e pela sua inscrição. O meu desejo, a minha petição é que o Espírito Santo te conduza sempre e te ensine melhor ainda naquelas áreas que eu não consegui ensinar aqui, que eu não consegui abordar aqui. O tempo é um pouco resumido, não dá para aprofundar muito, mas o meu desejo é que o Espírito Santo te conduza, que o Espírito Santo te guie, ilumine a tua mente, para que tu possa ministrar uma boa aula, para que os irmãos da igreja realmente aprendam e consigam entender o propósito dessa lição, porque o Espírito Santo foi contigo. Que Deus em Cristo te abençoe e, se Deus nos permitir, até uma próxima lição.